Pessoal, começamos aí mais uma live. Dessa vez uma live que eu tinha prometido, né? Que ia fazer e demorei para fazer. Mas agora a gente vai fazer finalmente aí. Eu vou até trocar o título aqui da live com a análise da primeira rodada, né? Deixa eu trocar aqui. Análise da primeira rodada do Brasileiro Amador. Beleza. Atualizar aqui as informações para deixar certinho, né? Beleza, agora sim, oficialmente começamos. Opa, e aí, Gutinho? Tudo certinho? Como é que tá? Hoje vamos jogar um pouco, mas antes vamos fazer a análise aqui da primeira rodada. Essa live eu prometi há muito tempo e demorei para fazer. E também é uma coisa que eu prometi que vou fazer, se não hoje, no máximo amanhã, prometo a vocês. É a análise das partidas do Petrosian na abertura inglesa. Então você que joga abertura inglesa, o Petrosian é uma grande referência nessa abertura. A gente vai analisar algumas partidas dele. Beleza? Deixa eu fechar isso aqui. Vou pegar só meu óculos. Beleza. Então vamos lá. Minha primeira partida, vou passar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui o arquivo. Eu joguei de pretas contra o Aníbal Ribeiro. Jogador muito gente boa que eu conheci lá. E tivemos uma partida bem interessante. Eu vou passar aqui para vocês. Só um minuto. Já deveria ter pego esse arquivo antes de começar, mas são coisas da vida, paciência. Agora vamos lá achar esse arquivo. Tá, deve estar por aqui. Tá, já sei onde tá. Vamos lá. E hoje a gente vai fazer essa análise aí, né? Beleza, achei aqui o arquivo, vou abrir a partida para vocês finalmente. Essa análise também eu devo subir para o YouTube. Devo subir todas as análises do Amador para o YouTube. Diferentemente do Zonal, eu vou fazer essas análises sozinhas, porque também é importante para que eu entenda, né, o que aconteceu nessas partidas. Então beleza, estou abrindo aqui o arquivo. Estou abrindo aqui o arquivo para poder te analisar. Aqui, peguei a partida, vamos lá. Eu vou subir essas partidas então também para o YouTube. Então vai estar lá salvo também. Pronto. Então foi, né? Acho que agora foi, finalmente. Beleza. Então tá. Essa partida aqui foi jogada na primeira rodada. Eu tava de pretas. Eu enfrentei o Aníbal Ribeiro. Jogador, acredito que... Não sei se era do estado de São Paulo, mas acredito que ele não morava lá na cidade de São Paulo, na capital, né? E um jogador que tem uma força muito acima do rating dele, né? Um jogador que tinha 1.600 e tanto de rate feed, mas que isso não condizia em momento algum com a força dele, né? Então era um jogador muito mais forte do que o rate poderia exprimir. Bom, vamos lá, vamos entender o que é que rolou aqui nessa partida, né? Ele jogou com E4, daí eu joguei E5, ele jogou cavalo F3 e... o chat tá aparecendo? Tá, o chat tá aparecendo, beleza. E aqui eu joguei cavalo F6, eu entrei na linha da Petrov, certo? Aqui pra quem quiser ver,
defesa Petrov. E a gente jogou a variante clássica. Ele tomou em E5, eu joguei com D6. Ele voltou o cavalo para F3, eu tomei em E4. E aqui ele jogou com o cavalo C3, que na minha opinião, e de acordo com as análises, é uma das variantes mais fortes, né, contra a Petrov. Então é uma das formas que as brancas têm de conseguir algum desbalanceamento. Para mim essa linha do cavalo C3 é uma das mais fortes, sim. E aqui tem que tomar mesmo, cavalo pro C3, D pro C3. Apesar dessa estrutura aqui estar um pouco bagunçada, as brancas agora abrem a diagonal para o bispo aqui, né? Então, essa dobra aqui, por um lado é ruim, mas por um lado também tem suas vantagens. Bom, e agora eu joguei bispo E7. Bispo E7 é um lance, digamos, neutro nessa posição, porque é um lance que desenvolve uma peça, prepara o roque e não, em momento algum, prejudica a posição, né? Uma outra ideia aqui seria cavalo de B D7, ou melhor, só cavalo D7 nessa posição, que foi uma coisa que eu já analisei algumas vezes e é possível jogar também. A variante mais aguda contra Petrov é essa, com bispo E3, dama D2, roque grande, bispo D3 ou bispo C4 e tentar pressionar o roque das pretas, né? E eu já joguei várias partidas nessas posições e me incomodava um pouco porque as pretas sofrem muito ataque nessa posição, né? Então isso incomoda pra caramba. E daí eu escolhi jogar com a variante um pouco diferente. Ao invés de jogar cavalo de BD7, roque curto, C6 ou D5. E eu tentei sair um pouco disso. Então eu havia analisado antes algumas partidas do Asley Soul. E ele joga uma variante que eu achei bem interessante para empregar nessa defesa. Que era jogar com cavalo C6 aqui. Depois de bispo E7. Daí bispo E6, dama D7 e roque grande também. Evitando que as pretas fiquem sofrendo ataques aqui, né? Então era outra variante que eu tinha imaginado. E o Aníbal jogou com bispo E3, que é um lance natural aqui da posição. E... bom, aqui é onde entra, né? Aquelas opções que eu já havia dito a vocês. Posso rocar pequeno. Talvez seja um pouco prematuro. Eu posso jogar com cavalo D7. Posso jogar D5 direto aqui, ou C6 para D5, é uma ideia. E, bom, aqui eu joguei cavalo C6, tentando sair um pouco daquela linha principal, daquela variante principal que incomoda um pouco, né? Então eu joguei cavalo C6, eu jogo dama D2, que é um lance natural, daí bispo E6, roque grande e dama D7, preparando o roque grande aqui também. Bom, e nessa posição tem algumas coisas que incomodam as pretas, né? As primeiras coisas seriam os lances tipo cavalo D4 ou cavalo G5 aqui. Que são lances que estão trocando pelo bispo, né? São lances que vão trocar o cavalo pelo bispo. E as brancas vão ter o par de bispos. Então isso incomoda bastante, né? Mas não tinha muito jeito. Eu já analisei essa posição aqui algumas vezes. E cavalo G5 aqui. Daí você joga bispo por G5 mesmo, ou até bispo F5 aqui, né? Cavalo G5 talvez possa jogar com a ideia de bispo F5 aqui, né? Ou trocando mesmo, também é possível. Então, bispo F5, daí pode-se jogar bispo D3 e troca aqui o bispo e devolve aqui a estrutura, né? Bom, então não tem muito jeito nessa posição. Se as brancas atacam aqui, você acaba tendo que abrir mão de um dos bispos, realmente. E aqui ele jogou com o rei B1, que é um lance natural também. Protege o peão de A2 e tira o rei de qualquer tático que possa ocorrer nessa diagonal preta.
Mas ao mesmo tempo eu não ia tomar esse peão, né? Senão eu levo B3 aqui. Meu bispo tá preso. Então é um peão que eu não tomo. Daí aqui eu joguei um lance um pouco diferente, que foi H6, porque eu estava realmente incomodado com esses avanços de cavalo aqui. E depois eu vi que tem uma partida do Mamedjarov contra o Karjakin, ou é Karjakin contra Mamedjarov, e foi jogado esse H6 e as pretas ganharam. Então eu acabei jogando H6 aqui porque eu estava incomodado com essa ideia do cavalo G5, né? Então H6 eu joguei, daí eu jogou o cavalo D4. Bom, e depois desse cavalo D4 aqui, tá, se eu joguei o H6 é porque eu não queria que esse cavalo incomodasse meu bispo, né? Então, se eu joguei esse H6 aí, é porque se cavalo D4 eu jogaria cavalo por D4. Mas aqui eu comecei a ver uns fantasmas, umas coisas assim, eu achei que... E eu achei que talvez se eu tomasse aqui, daí eu poderia jogar com bispo por D4 e eu ficava meio incerto o que eu ia fazer com esse peão aqui, né? Porque se eu roco aqui, já tá vindo uns bispo D3, F4, torre F1, ou torre de DF1 e F5. E esse tipo de lance me incomoda na posição, né? Então, não sei. Rocar pequeno nessa posição aqui eu não gostava. Assim, bispo D3, daí bispo F5 pode ser uma boa, né? Pra tentar trocar os bispos, né? Ou então C5, bispo E3 e bispo F5. Pra tentar trocar, né? Uma possibilidade. C5, bispo E3, eu posso também centralizar as torres, né? Jogar com torre E8, torre D8, torre C8. São algumas possibilidades aqui melhores na posição. E até C4 talvez em algum momento, né? Eu tenha também. Bom, mas eu estava incomodado com isso, né? Porque eu achava que eu sofreria muito ataque aqui, né? Com esses bispos apontados aqui para o meu rei, eu achei que não seria interessante rocar pequeno. E daí, depois de cavalo D4, talvez eu tenha cometido já um pequeno erro na posição, que era jogar com A6 aqui, né? E acho que não tinha necessidade de eu ter jogado esse lance, né? Eu tinha que ter trocado mesmo, né? E se eu não quisesse rocar aqui, daí eu poderia jogar talvez torre G8. Torre G8, daí dama E3, A6, dama G3 pode ser, né? Torre G8 já não sei se é bom. Torre D8, dama E3, daí A6 para defender o peão. E dama G3 pode ser talvez, né? Uma possibilidade aqui. Bom. Então, cavalo D4, ele jogou, eu joguei A6, que já foi um dos erros da partida, né? Eu tinha que ter trocado mesmo. Opa, Lord Gamer, BR1. E aí, brigadão pela presença na live. Bom, então A6 aqui eu acho que já foi um erro da partida. Ele jogou cavalo por E6, é a ideia, né? Ficar com um par de bispos aqui. Eu joguei F por E6, eu achei que colocando esse peão no centro eu teria alguma compensação pelo par de bispos. E eu tinha ideias aqui de D5, E5, tentar expandir no centro. Daí uma das coisas que eu falhei em ter visto foi a ideia que ele jogou aqui, que é até uma sugestão no computador, do G3. E essa ideia eu realmente me passei, eu achava que nessas linhas o bispo sempre saía pelo centro, né?
Eu achava que o bispo sempre saía pelo centro aqui. E isso foi um erro meu. Porque ele tem ideias aqui de bispo H3, né? Que começa a bater nesse peão, crava minha dama. Se eu roco, meu rei vem parar na casa de C8. O que é bem ruim. Então já começa a me incomodar isso aqui, né? Depois de E3, o que é que faz? Porque eu posso tentar rocar e jogar torre D8. É uma possibilidade aqui, né? Então, realmente foi um erro estratégico meu. Na verdade, foi um erro assim de eu não ter visto, né? O que o meu adversário poderia ter feito. E aqui eu roquei grande direto, né? Eu achei que eu tinha que tirar meu rei do centro o mais rápido possível. E eu queria jogar rei B8 e torre D8 aqui, né? Torre E8, torre de D8 e botar o bispo em F6. Eram as minhas ideias aqui, né? E aqui meu adversário acabou se passando, né? Porque ele jogou com o bispo G2, que também é um lance bom. Porque ele está trabalhando diagonal que está bem exposta. E eu já não tenho o bispo de casa branca para poder contrapor. Mas a ideia do bispo H3 era mais forte aqui, né? Aproveitando toda essa diagonal aqui. Então talvez isso tenha sido um erro realmente. Bom, aqui, se é para falar de erros, vamos lá, né? O que é que eu tinha em mente aqui? Tá, vamos lá, vamos virar a posição aqui para entender o que é que eu poderia ter feito do lado das pretas, né? O que é que eu tinha de ideias aqui? Tinha ideias de jogar torre F8, tinha ideias de jogar bispo F6 e tinha a ideia de jogar cavalo E5. Para jogar cavalo C4 e conseguir pegar um dos bispos, né? Conseguir pegar um dos bispos e, sei lá, levar para um final com um bispo de cores opostas, que é um final muito mais equilibrado. Bom, só que cavalo E5 não é um lance interessante. Porque cavalo E5 ele pode jogar com dama D4. E essa dama pode entrar aqui por A7. E se dama D4 eu volto o cavalo, agora a dama dele já foi melhorada. E pode vir a, sei lá, E4, C4. Então não foi legal essa sequência que eu escolhi. Porque ele faz tudo isso com o tempo no meu cavalo, né? Então, cavalo E5 com certeza que não é um lance bom. Foi um lance que eu acabei jogando. Uma outra ideia era jogar bispo F6, que é um lance mais tranquilo e tira essa casa de D4. Mas eu fiquei incomodado em colocar a torre F8 aqui e ela não poder atacar com o bispo na frente. Então foi uma outra questão assim que eu fiquei balançado, mas que não era o principal da posição, né? O computador agora vendo sugere a ideia do cavalo A5. Que eu não sei se a ideia dele é jogar com o cavalo C4 aqui também, ou se é trazer a dama para cá, para B5. Então, se cavalo A5, dama D4, qual é a ideia aqui? O computador sugere bispo F6 mesmo, né? Mas daí dama 7, não incomoda isso. Ah, talvez cavalo C6, né? Dama 7, cavalo C6. Atacando a dama e defendendo B8. Então o bispo F6 aqui era um lance bom, né? A questão é, com o cavalo em E5 eu não tenho o bispo F6. Aí a dama dele chega aqui nessa casa e não vai ser incomodada. Daí porque cavalo A5 era melhor, né? Bom, cavalo E5 então aqui foi um erro. Ele aproveitou esse erro e jogou com dama D4. E aqui talvez o melhor para mim fosse realmente ter voltado o cavalo para C6. Uma outra possibilidade que eu pensei em jogar foi dama B5. E depois que eu joguei cavalo E5 e ele jogou dama D4, eu tinha calculado antes a ideia de jogar com C5. Só que qual é o problema do C5? C5 leva a um erro que eu demorei a perceber. E que eu só percebi depois que eu tinha feito o lance. Que foi o dama E4 aqui. C5, dama E4. Atacando B7.
E qual é a outra questão? O dama E4 ameaça bispo por C5 ganhando o peão. Então, como isso aconteceu, eu vou realmente mostrar a vocês o que foi que aconteceu aqui nessa partida. Então eu joguei com C5 mesmo, que acabou sendo o melhor lance da posição, segundo o computador, mas dama E4 aqui, né? Incomoda pra caramba. Porque ele tá ameaçando uma série de coisas, né? E eu não consigo resolver tudo. Eu não consigo resolver tudo aqui nessa posição, porque... Bom, de cara eu tô levando o bispo pro C5, que já incomoda bastante. Eu não posso retomar aqui por dois motivos, né? Primeiro, minha dama tá cravada. E segundo, que se eu jogo D por C5, ele joga a dama por E5 e recupera a peça. Então, bispo por C5 era um lance que incomodava pra caramba, né? E a outra ideia aqui A outra ideia dele aqui é que ele tá tomando em B7. Então, o que eu queria jogar era a dama C7 aqui. Só que daí ele ainda tem o bispo por C5, né? Porque bispo por C5, D por C5 agora... Opa! D por C5, daí dama por E5. Ele pode tentar. Na verdade, dama C7 aqui... Tenho que lembrar o que é que eu levava. Dama por C7, porque a dama fica defendendo E5, né? Ah, tá, F4. F4 é a ideia aqui dele, né? F4, e daí se eu tiro o cavalo pra C6, ele já tem dama por E6 cheque. E meu peão fica fraco. Então eu cheguei numa posição em que eu não tinha como defender todas as ameaças, né? Eu tava bem incomodado aqui. E o único lance que eu vi que segurava a posição aqui era dama C6. Só que dama C6 poderia ter levado a um final em que eu fico com a estrutura toda bagunçada. Porque dama C6 aqui, eu imaginava que ele não jogaria o que ele jogou, que foi dama por C6, cavalo por C6. Eu tenho um jogo pleno aqui. Estou muito tranquilo nessa posição. Eu tenho D5, tenho E5, torre F8, bispo F6. Essa posição me deixa muito mais tranquilo. Mas aqui, depois de dama C6, ele tinha dama por E5, que é um lance bem triste. E daí que eu não tenho dama por G2, que ele joga dama por E6. E vai capturar o meu bispo, vai ficar com um peão e uma peça a mais. Então eu entrei numa posição bem complicada mesmo. Deixa eu ver o que é que rolou aqui depois. Então era isso que eu estava imaginando. Eu teria que jogar D por E5, daí bispo por C6 e B por C6. E olha o que ia acontecer com a minha estrutura, né? Eu não teria perspectiva nenhuma aqui. Eu ia jogar para me defender o jogo inteiro. E isso era bem ruim para mim, né? Porque ainda que eu leve para um final de bispos, eu troque aqui, né? Ah, tá. Digamos que eu jogue um outro lance, tipo... Torre de D1, torre por D1, torre por D1, daí torre D8. E... sei lá, vamos dizer que ele troque, que eu acho que ele não trocaria aqui, né? Rei por D8. Eu tô no final completamente destruído, né? Porque eu tenho vários alvos para ele. Vou ter que jogar H5 e G6 aqui, eu não tenho perspectiva nenhuma. Porque ele vai jogar um C4, vai fixar a minha estrutura do jeito que tá e... bom, eu tô numa situação extremamente complicada aqui, né? Talvez dê para empatar, mas... pretas não tem perspectiva nenhuma. Mas era o final que eu tinha material igual, pelo menos, né? Porque eu tenho 3, 5, 7, ele tem 3, 7. Então, talvez fosse o menos pior, assim, né? E aqui... bom, eu achei que daria pra sobreviver nisso aqui, talvez, né? Com muito esforço. Mas aqui ele jogou dama por C6, o que facilitou muito a minha vida, né? Porque eu joguei cavalo por C6, se eu jogar bispo por C6, daí B por C6, e eu tô bem tranquilo nessa posição. Ele devolve o bispo e fica tudo bem.
Aqui, eu acho que ele podia ter tentado explorar a ideia novamente do peão fraco. Então aqui um lance que ele podia ter jogado, bispo H3. Bispo H3 com certeza aqui me incomodaria. Porque eu não tenho um jeito de defender o peão. Eu não tenho um jeito de defender esse peão, né? Bispo por H3 aqui era um lance tranquilo de eu fazer. Eu jogaria rei C7, daí bispo por H3, bispo F6 e torre de H E8 aqui, né? São as ideias. Então assim, eu entraria no final bem ruim, né? Qualquer uma das sequências que eu escolhesse aqui, ele sairia com estrutura melhor ou com peão a mais. Só que ele jogou F4 aqui. E F4 já foi um lance estranho, né? Porque F4 não faz nada. E5 aqui eu posso jogar de qualquer forma. Daí se F por E5, cavalo por E5. Possível. E ainda que eu jogue E5 e ele jogue cavalo bispo por F3, bispo C6 intermediário, eu jogo B por C e depois jogo D por E aqui, né? E aqui eu joguei bispo F6 nessa posição, porque eu queria colocar uma das torres na coluna E, para ficar de olho nesse bispo em algum momento e defender o meu peão principalmente. E aqui ele deveria ter tentado expandir na ala do rei aqui, né? Tentado jogar G4, G5, aproveitar o espaço que ele tem e ter tentado pressionar aqui. Só que ele não jogou, ele jogou torre de HE1, que é um lance humano, um lance natural, mas que não faz nada na posição, né? Eu joguei rei C7, melhorei o rei. Aqui eu já podia ter jogado E5 direto, né? Para tentar abrir linhas aqui e me livrar desse peão débil. Então E5 poderia ter sido jogado, né? Ao invés de rei C7. E5. Se F por E, eu posso jogar cavalo por E5. E eu tenho um jogo bem tranquilo. Tá vindo cavalo G4 aqui e ele tem que ficar de olho nessas coisas. Rei C7, cavalo G4 são algumas ideias aqui, né? E, bom, poderia ter acontecido isso. Eu acabei jogando rei C7 primeiro, que é um lance que tenta melhorar aqui minha posição. É um lance que eu tento tirar esse peão aqui da defesa do cavalo, com ideias de B5 ou B6, e para o próprio rei defender esse cavalo. Daí ele jogou bispo F2. E bispo F2 de novo é um lance que ele não combina com a posição, né? Ele tinha que ter jogado talvez C4 ou G4, H4. Tentado atrapalhar minha vida do outro lado ali, né? Bom. Bispo F2. Ele jogou. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Beleza. Então, bispo F2 e E5 de novo aqui, né? É um lance que o computador recomenda. Eu não estava com pressa de jogar esse E5, né? O computador realmente recomenda com a ideia de se livrar desse peão débil, mas eu achava que não tinha necessidade. Eu poderia jogar tipo torre de H8 aqui, segurar um pouco mais, e só jogava o E5 no momento em que eu não tivesse como defender. Por exemplo, depois de bispo H3 aqui, eu não tenho mais como defender o peão, só com rei D7, mas rei D7 leva bispo por C5. Então, se bispo H3, daí E5. E aí eu me livrava do peão. E eu joguei torre de H8, que é um lance normal também, que não prejudica a minha posição, né? Torre de H8 para defender o peão de E6. Bom, ele jogou torre D2 aqui, com a ideia de dobrar as torres, né? E começar a pressionar o peão de cá agora. Então, eu queria jogar a torre de D1, começar a pressionar aqui. E talvez em algum momento ameaçar bispo C5, se der por C5 caindo minha torre. Claro que não agora, mas é uma ideia a longo prazo. E o computador continua gostando das ideias de E5 aqui, né? Novamente, tentando se livrar do
o peão débil. Opa! E aí, muito boa noite. Valeu, galera, por terem vindo aí. Tô analisando aqui a minha primeira partida do Brasileiro Amador. Demorei para fazer essa live, mas finalmente resolvi fazer. E, bom, para quem não pegou o começo, o vídeo eu vou subir para o YouTube e vai ficar salvo aqui também. E aí, se vocês quiserem sugerir lances também, perguntar por que eu não fiz determinado lance, vocês podem falar aí que a gente analisa junto. Bom, aqui... Vamos lá, de pretas, né? Quais foram os lances que eu imaginei? B6, com a ideia de segurar esse peão de C e fazer um D5 em algum momento da partida. Eu pensei também em cavalo A5 para cavalo C4, foi uma outra possibilidade, querendo atacar essa torre daqui. E E5 também eu cogitei, mas eu achava que eu não precisava fazer esse E5 agora. Eu achava que o E5 só deveria vir depois do bispo H3 aqui, né? Atacando o peão. Só que o que eu joguei aqui, que foi o cavalo A5, foi uma ideia muito superficial, né? Porque o que é que eu imaginei? Ah, se ele joga B3, eu tenho o bispo pro C3 aqui ganhando a qualidade. Só que meu adversário não precisa fazer isso, né? Ele não precisa se expor dessa forma aqui. Porque se eu jogasse cavalo C4, ele tinha sempre torre D3. E eu não tenho como atacar essa torre de novo, né? Então, cavalo A5 foi um lance extremamente superficial. Foi um lance que teve uma ideia muito boba. Ah, o Júlio Lapertosa? Você analisou com o Júlio? Uma partida minha? Bacana. Feliz aí, muito honrado. Que os PGNs ficaram todos disponíveis, né? Pra quem quisesse baixar e tal. Esse campeonato eu joguei bem abaixo do que eu esperava, né? Tive partidas boas, tive partidas em que eu fiquei ganho e não consegui converter. Essa foi uma delas. E, bom, foi um campeonato assim que eu fiquei bem triste com o meu resultado, de forma geral, né? Eu acho que eu podia ter jogado bem melhor. E nessa partida aqui vocês vão ver que eu consegui 2 peões a mais e não converti o final. Então isso foi bem chato, bem chato. Mas fico muito honrado aí por vocês terem analisado, e se vocês tiverem analisado e tiver alguma opinião, vou ficar muito feliz de saber e tentar melhorar. Depois desse lance cavalo A5, o computador continua com a ideia de expandir aqui na ala do rei. Então H4, G4, G5, tentar incomodar esse meu bispo aqui, né? E também você quer jogar na maioria. Porque se a gente for dividir o tabuleiro em 3 partes aqui, a ala do rei, centro e a ala da dama, a divisão não é bem assim. Normalmente você divide 4 para cá e 4 para lá. Mas se a gente for botar dessa forma, né? Eu tenho uma maioria no centro, que por enquanto não anda, e eu tenho uma maioria aqui na ala do rei. E que pode ser muito boa. Então se eu conseguir passar um peão aqui, ele vai ter alguma vantagem no jogo. Por isso que eu acho que ele tinha que ter pressionado melhor, né? Essa ala do rei. Ter tentado expandir aqui e criado um peão passado. Então isso mostra o quanto esse lance cavalo A5 foi superficial. Não é à toa que depois do lance dele bispo E4, eu simplesmente voltei o cavalo, né? Porque eu achei que meu cavalo já não fazia nada aí. Então eu simplesmente peguei e voltei o cavalo. Pra vocês terem ideia de como foi superficial esse lance, né? Aqui eu podia de novo. E5. Mas eu, de novo, não cogitei esse lance. E eu entendi que o bispo E4 dele aqui era para jogar com o bispo G6. Só que o bispo G6 não me incomoda, porque bispo G6, torre E7. E o que é que ele tem, né? Esse lance não me incomoda. Então, bom, acabei voltando o cavalo aqui, né? E isso, na verdade, foi uma coisa ruim pelo seguinte. Quando eu volto o cavalo aqui, a gente chega na mesma posição, só que com um lance a mais para as brancas, né? As brancas melhoraram o bispo aqui a custa de nada, né? Tipo, eu não fiz nada na posição. Eu só dei um lance para eles, né? E não podia ser assim.
Essa posição tem muito cara de empate e não tem tantas possibilidades de jogo. Pois é, eu tava tentando realmente simplificar a posição aqui ao máximo, né? Porque eu achei que depois de tanto perrengue que eu passei nessa primeira partida, se eu conseguisse um empate já tava de bom tamanho, né? Então eu realmente queria simplificar ao máximo aqui a posição. Ele jogou depois com torre D1 aqui. Que é um lance que faz sentido também. Tá tentando pressionar aqui. Mas meu ponto está bem defendido, né? Tá bem defendido. E uma ideia que o computador me deu depois era jogar com G5 aqui. E tentar trocar o máximo de peões, né? Com a ideia de se F por G5. Daí bispo por G5. Com o tempo na torre, né? Então, e agora também eu tenho uma casa de E5 para o meu cavalo. Então G5 era um lance interessante a ser feito. E se eu ignorasse aqui o G5, se eu jogasse, por exemplo, torre E2 talvez, ou um lance tipo B3 não pode, mas A3 ou A4 aqui. Vamos imaginar que eu jogasse o A4. Daí eu poderia trocar uma vez aqui, né? Jogar G por F, e posso jogar com torre G8 aqui. Torre G8 aqui e aproveita essa coluna que abriu, né? Coluna que abriu aí agora. Então era uma possibilidade interessante a cogitar. Eu acabei não jogando com isso. G5 era um lance que eu poderia ter feito ali. Acho que para quebrar essa possibilidade tática, eu creio que tem que fazer avanço do peão mesmo. Eu tinha que ter avançado ali, talvez até para conseguir uma posição um pouco melhor. É que eu não acreditava que eu podia conseguir uma posição melhor nesse momento, né? Eu achava que eu só tinha que tentar igualar, eu achava que tava pior ainda. Mas o computador já bota uma diferença mínima assim, né? Ele dá quase como igual. Joguei B6 aqui nessa posição. Joguei B6 porque eu queria expandir o peão de D. Eu não queria deixar o peão de D escravo desse peão aqui na defesa. Então eu joguei B6 aqui, mas sei lá. B6 realmente não condiz com a posição. Porque a ruptura aqui não é em D5. A ruptura aqui é em E5. Então eu tinha que ter me atentado para isso, né? Porque, por exemplo, D5 aqui legal, tá defendido pelo peão. Mas ele joga F5 sempre, né? Para tentar quebrar pela base. E aí meu peão de D vai ficar super fraco. Se eu troco primeiro aqui, ele pode tomar primeiro e, bom, esse peão vai cair, eu vou entrar no final completamente perdido. Então D5 aqui é uma ideia que eu tinha, mas é uma ideia que está errada. É uma ideia completamente errada. Tinha que ter rompido por E5 mesmo. Bom, e ele jogou bispo G6 mesmo, que foi um lance também superficial, porque esse bispo não faz nada aqui. Ele nunca vai ter bispo F7 porque eu jogo torre E7 aqui. Bispo E7, daí A3, ele jogou. Eu joguei D5. E novamente, né? E5 é a ruptura correta aqui. E5 é a ruptura correta. De novo, deixei passar. Eu achava que eu não precisava me esforçar para romper com esse peão aqui, porque era uma possibilidade que eu tinha depois de bispo atacar esse peão, né? Então eu tinha que ter rompido logo, né? Para poder liberar minha posição. Um erro novamente, né? D5 aqui o computador coloca como a terceira melhor opção, mas não precisava. E5, rompendo. Conceito estratégico que eu deixei passar aqui. Ele jogou com torre E1, tentando explorar esse peão aqui. E agora eu joguei o E5. Demorou, mas chegou, né? O E5 finalmente veio. E agora eu tenho perspectivas boas aqui, porque D por E, eu posso jogar com cavalo por E e meu cavalo agora ganha algumas casas, né?
Se toma aqui em E5, daí cavalo por E5, tô ameaçando o cavalo F3 e já começa a incomodar. Então E5 tinha que vir. Ele trocou, e ele voltou o bispo pra cá. Aí você deve estar pensando, levou o duplo, né? Cavalo F3 aqui, tá ganhando direto. Não, o cavalo F3 aqui não ganha, porque ele tem torre por E7, intermediário com cheque. Então o cavalo F3 não ganha aqui. E ao mesmo tempo, quando ele joga bispo D3, ele está ameaçando tomar o peão aqui de A6. Nesse momento ele não pode tomar esse peão, porque... Ou melhor, nesse momento ele até pode, né? Se estivesse nessa posição. Só que eu joguei rei C6 aqui, que é um lance que melhora meu rei e permite alguns avanços aqui na ala. E a minha ideia era que se bispo por A6, B5, prendendo o bispo. Era a minha ideia principal aqui. E ele teria que jogar, deixa eu mostrar pra vocês. Se bispo toma, B5 ele tinha que jogar A4 aqui, né? Devolvendo. Não adianta encostar, porque ele joga A por B5. E aqui eu recuperava o peão, jogando assim, e eu achava que eu tinha um jogo bom. Porque agora eu ia jogar torre B8 e tal, e ia tentar me aproveitar dessa coluna aqui que abrir. Com bispo e tal, enfim, uma série de coisas. E aqui, então eu deixei o peão e joguei rei C6. Uma outra possibilidade que o computador dava aqui, ao invés de rei C6, era a ideia de jogar com cavalo por D3. Que é um lance assim que eu sonhei bastante, porque era um lance que a minha tentativa era recuperar o bispo. Era uma outra possibilidade de jogar cavalo por D3. E uma ideia também, cavalo C6 de volta. Só que eu ficava tentando entender esse cavalo C6 aqui, né? Porque ele joga torre por E7 e depois vai tomar. Então cavalo C6 é um lance que eu não entendo muito bem. Então eu joguei rei C6 mesmo. E é um dos melhores lances da posição, realmente. Então rei C6. Ele voltou o bispo para E2, tentando controlar as entradas de cavalo aqui. E também porque agora não tem mais cheque. Quando toma aqui, não toma mais com cheque. Então, se por exemplo, ele deixa o bispo aqui, daí eu jogo cavalo F3. Quando ele toma aqui, eu tomo aqui primeiro com cheque e depois eu retomo cá. Ia ficar com a qualidade a mais, né? Não sei se vocês entenderam, se ele faz um lance qualquer tipo esse. Daí eu jogo cavalo F3 aqui. Se toma aqui, eu tenho o cavalo por D2 intermediário. E aqui as pretas estão ganhas já, né? Bom, e aqui ele jogou bispo E2. E aqui foi o primeiro momento da partida em que eu senti que eu tinha alguma vantagem. Foi algum momento da partida que eu falei, não, agora realmente eu tenho uma posição um pouco melhor. Eu posso tentar pressionar aqui, posso tentar fazer algo do tipo aqui para melhorar minha posição. E a primeira coisa que eu pensei aqui foi bispo G5. Foi o lance que eu fiz com a ideia de atacar essa torre aqui, forçar a torre a voltar e em algum momento poder entrar com o cavalo C4 ou algo do tipo. Claro, eu estou melhorando meu bispo também, né? E aí ele não tem lances como bispo E3 aqui, por exemplo, né? Que eram lances que poderiam me incomodar. O computador deu uma ideia também, eu estava analisando, de cavalo C4, direto. Atacando a torre, ameaçando o cavalo E3. E foi uma outra ideia assim que o computador deu. E eu ficava incomodado com essa tomada aqui, mas se toma aqui em C4, eu já tenho um jogo bem melhor. Eu tenho mais de um ponto de vantagem aqui, né? Porque vamos imaginar que eu jogo a torre por D8, eu jogo torre por E1 cheque, daí bispo toma, e não tá claro como esse rei vai sair daqui, né? Ele tem que jogar rei C1 direto, e eu tenho rei D5, rei E4, e meu rei vai ficar muito superior que o dele nessa posição, e eu tenho vários alvos aqui para pressionar.
Então se ele leva para um final como esse, apesar do meu peão dobrado, ele nunca encosta no meu peão dobrado, né? Até porque eu tenho B5 sempre. Então o cavalo C4 ali foi uma ideia que eu deixei passar também. Podia ter sido jogada. Joguei com bispo G5, que é um lance bom na posição também. Daí torre de D para D1. E aqui uma possibilidade, cavalo C4 continua sendo um lance possível, claramente. Cavalo C4. E aqui o computador deu uma ideia legal, que era torre F8. Para tentar jogar na coluna F aberta, né? Ele teria que tirar esse bispo e tal, e eu já estou entrando com cavalo. E vai incomodar essa sequência de lances aqui, né? Era possível toda essa sequência aqui. Então, torre F8 aqui poderia ser jogado. Eu joguei aqui nessa posição torre de D pré-8. Querendo ameaçar uns descobertos, querendo ameaçar, sei lá, cavalo F3 aqui. Mas cavalo F3 aqui muito superficial, esse meu plano de novo, né? Não tem muita justificativa nesses lances que eu fiz. E aqui o computador já disse que ele poderia ter tomado, sim. Ele poderia ter tomado. Daí B5 e a gente entra naquela sequência de novo, né? Ele pode trocar aqui. Se ele quiser trocar duas por uma e tal. E esse peão agora cai também. Então era uma possibilidade. Aqui também, depois de B5, ele pode jogar A4 também, né? Que entra mais ou menos naquela linha que a gente já tinha analisado. Eu recupero meu peão com B por A4. E, bom, tem um jogo tranquilo também. Ele pode voltar o bispo e tal, enfim. Mas as pretas ficam um pouco melhores aqui ainda. E depois desse lance, ele jogou aqui com H4, ao invés do bispo por A6. H4 é um lance que também funciona, porque o bispo por F6 ele ainda pode tomar aqui em A6. E não está claro como eu vou recuperar o meu peão, né? Porque agora meu cavalo está pendendo aqui no jogo. Bispo F6 tem que ser. E ele jogou bispo F1. E agora é um momento em que minha vantagem fica um pouquinho mais clara, né? Porque esse bispo por bispo F1 deu essa casa fraca e deu essa casa aqui para o meu cavalo. Então cavalo G4 aqui é um lance bem forte. Cavalo G4 direto. Eu pensei nesse lance, mas eu joguei primeiro B5, porque agora eu já estava incomodado com a tomada aqui, né? Mas cavalo G4 direto aqui era bem mais forte, bem mais forte. Aqui cavalo G4, torre por E7, torre por E7. E eu tô bem com essa coluna aberta, eu tô tocando no bispo. E daí se ele joga bispo G1 aqui, eu já posso começar a pressionar aqui a ala dele, né? Tem umas como cavalo E3. Eu tenho um tático aqui que é bispo E5. Desculpa, bispo D4 não, bispo E5. Que é tentando tomar o peão. Então uma série de coisas aqui, né? E agora você não tem bispo F2 e não tem bispo H2 aqui. E o cavalo toma. Bom, então levava essa série de lances aqui. O cavalo G4 direto era bem mais forte. Quando eu não joguei, eu joguei o B5 aqui. Agora ele jogou bispo G2, que foi um lance forte. Porque agora o cavalo G4 leva bispo D5 cheque intermediário, né? E o jogo já começa a ficar ruim. Eu joguei torre D8, tinha que ser para defender aqui. Ele jogou com torre E2 nessa posição. Torre E2 já não condiz tanto, né? Ele poderia ter jogado aqui talvez bispo E3 para jogar bispo F4. Ele poderia ter tentado bispo H3 aqui também. Enfim, uma série de outros lances que talvez fossem melhores aqui, né? Porque torre E2 não ataca nada, só me dá um tempo.
E agora veio, né? Cavalo G4. Cavalo G4 veio. E agora eu tô atacando aqui. Tô com a ideia de trocar aqui a torre, jogar com bispo E5. E, bom, as pretas ficam melhores nessa posição, né? Ele decidiu trocar primeiro. Eu troquei de volta. E ele jogou com bispo E1. Me dando a chance de jogar cavalo E3 duplo. Recuperando finalmente o meu peão. O meu peão não, o meu bispo de Casa Branca. Que era um bispo que estava me incomodando demais. Torre D2, cavalo por G2, torre por G2. E aqui eu já estou no final bem melhor, né? As pretas já estão melhores nessa posição. Grande Wuri. E aí? Eu já estou concluindo a partida e eu repasso. Pode deixar, eu vou repassar a partida. Pra gente ver o que é que rolou mais rapidinho assim. Pode deixar, eu repasso sim. Aqui é analisar a minha primeira rodada do Amador. Eu não vou falar o que aconteceu na partida, tipo se foi empate ou não, mas eu vou mostrar a vocês o que aconteceu. Tava comentando que nessa posição aqui as pretas já estão melhores, né? As pretas aqui já tem um jogo melhor, tem peões mais avançados, estão com mais espaço. E as pretas aqui tem um jogo bem melhor. Tem peças mais ativas, vai vir bispo D6, torre F8, torre F3. As pretas devem ter um jogo bem melhor aqui. E bom, apesar de estar todas mil maravilhas nesse momento da partida, eu cometi um erro bobo, que foi jogar com D4 aqui. Bom, mas vamos entender, né? Porque às vezes a gente faz um lance assim, parece que é um lance totalmente sem ideias, mas o lance tem alguma ideia. A minha ideia era que, se C por D4, daí torre por D4 e torre G4. Que é um lance em que eu prendo os peões dele aqui e agora eu vou pressionar o peão de G. Vou jogar bispo D6, vou trazer o rei e vou pressionar aqui com certeza. Então, pretas aqui com certeza tem alguma vantagem, né? Então, C por D4 aqui pra mim era bom. Mas o computador aqui acha que, por exemplo, depois de um lance como rei C1, porque CD por C, bispo por C. Então as brancas já equilibram a partida aqui. Não foi tão bom o que eu fiz assim, né? Torre F8 era um lance bem melhor naquela posição. Torre F8 para torre F3 aqui. Era um lance bem mais forte, muito mais forçado. Talvez o computador não goste por desdobrar os peões da coluna C, né? Batemos 7 espectadores agora. Obrigadão a todo mundo que está aí assistindo, acompanhando. É isso, apesar de desdobrar os peões, se ele toma aqui, é pior para as brancas, né? Porque torre D4 aqui é bom para as pretas. Que foi o que aconteceu? Eu joguei D4 e ele jogou C por D. Daí torre por D. Minha torre está bem ativa nessa fileira. E eu tenho ideia de torre G4 aqui, né? Aqui ele jogou rei C1, ele tentou melhorar o rei, como tinha que ser. Tentou tirar o rei desse problema. E uma ideia que vocês podem estar pensando é o seguinte. Por que não bispo C3 naquela hora, atacando aqui, né? Atacando D4, atacando G7. Porque daí eu tinha cheque. Cheque intermediário. E depois eu poderia jogar G5. Então, bispo C3 não funcionava naquele momento, mas funciona agora, né? Esse daqui. E aqui eu joguei torre G4. Que era um lance que eu queria fazer, porque era um lance que defende o peão de G, ataca o peão de G, e agora eu estou ameaçando o bispo por H4, que é um tático no qual eu ganho o peão e ele não pode retomar, porque senão ele perde a torre. A torre dele está cravada. Bispo por H4, se G por H, eu estou ganhando a qualidade aqui, né? Ele não podia ter feito isso. E aqui ele jogou bispo C3. E aqui foi nesse momento da partida em que o jogo eu tinha que ter convertido essa posição. Então eu joguei bispo por H4, me aproveitando da cravada, ele não pode retomar, senão eu estou tomando aqui. Meu peão está defendido. Ele jogou com torre E2. E aqui eu pude ganhar mais um peão. Bispo G3 e as pretas ganham mais um peão.
Foi o que aconteceu. Eu jogo torre E6 cheque, querendo retomar aqui. E uma coisa que aconteceu na partida, eu queria ter jogado aqui bispo D6 para segurar o meu peão. E também impedir torre E7 com ataque no peão. Só que eu acabei jogando o que é que me dava medo aqui, né? Bispo D6, bispo E5, cravando meu bispo. Só que tinha um lance muito tranquilo que ganhava, né? Que ganhava não, que recuperava a posição. Rei D5. Então bispo D6, bispo E5, rei D5. E aqui eu reequilibro a posição. Porque se ele toma de torre, eu tomo de bispo. Eu tomo o bispo. E se ele toma de bispo, eu tomo a torre. E fico com qualidade a mais. Só que aqui ele poderia ter entrado na mesma linha, basicamente, né? Torre toma, rei toma, torre toma 6. E eu tinha que ter avançado o peão aqui, né? Tentar promover o peão de H. Que talvez esse tenha sido o meu maior erro da partida. Eu tentei segurar a posição e esqueci que eu tinha 2 peões aqui que deveriam ter avançado. Então, o maior contrajogo que você pode ter num final é um peão passado. Então, se você tem um peão passado, você tem que explorar isso, tem que avançar, tem que deixar o seu oponente refém de sair. Devolvi o peão, mas simplificava muito a posição, concordo. E era bem mais fácil ganhar, né? Porque tinha menos complicação. E meu rei muito mais ativo. Então, foi um erro estratégico assim e de técnica de final muito evidente. Não é querendo dar desculpa não, mas eu tava me sentindo muito mal durante essa partida. Eu tava me sentindo muito mal do estômago. E eu não sei se foi o nervosismo, não sei o que aconteceu. Isso me prejudicou bastante. Não é querendo dar desculpa, isso aqui foi falta de estudo. Foi incapacidade de converter, mas esse fator me complicou um pouco. Tava me sentindo muito mal. E eu queria terminar o mais rápido possível essa partida para voltar para casa e descansar. Bom, eu acabei jogando um lance mais forte da posição, que não era nenhum nem outro, era rei D5, direto aqui. Dizendo, quer tomar o peão de A6? Toma, não tem problema. Mas meu rei agora vai para cima, meu peão de H vai passar e você não vai ganhar isso aqui nunca. E eu jogou torre por A6. E de novo, H5. Ele não tem torre H6. Ele vai ter que jogar algum lance, tipo torre A8, torre H8 para defender. E eu tô jogando tipo H4 aqui, o bispo defende, eu tô tirando a torre. Posso jogar torre G6 e torre H6, eu vou ganhar isso aqui, obviamente. Então, H5 aqui, H5, H4, ele nunca pega meus peões, né? Se ele joga, sei lá, torre H4 aqui, eu ignoro, não tem problema, ignoro, paciência. E vou promover o peão A. Então, um erro de técnica de finais aqui que eu cometi, né? Eu joguei B4 aqui. A minha ideia básica era simplificar a posição. Eu queria simplificar ao máximo a posição aqui na ala da dama. E eu queria também deixar esse bispo um pouco pior, para minha torre não precisar ficar tomando conta. E eu queria simplificar a posição, né? A por B4, C por B4, bispo D2. Aqui eu ainda tenho vantagem. Aqui eu ainda estou ganho. Uma ideia muito legal que eu entendi com o computador depois era bispo E5. Era uma ideia bem interessante aqui. Com a ideia de jogar rei D5, rei E4 e rei F5 aqui, né? Esconder o rei. Era uma ideia bem interessante, que eu acabei deixando passar. Então, foi um erro muito claro da minha parte, né? E aqui agora só tem um peão a mais, né? Eu joguei bispo F4, que foi outro erro muito claro. Não tinha que ter simplificado isso aqui. O lance melhor é bispo E5. Mantendo a pressão, mantendo minhas peças ativas e mantendo o rei dele refém. Ameaçando torre G1, que ganhava o bispo. Então não era para ter simplificado, né, essa posição. Eu tinha que ter pressionando ao máximo ali, né?
É, H5 mesmo, Uri. Você tá certo. H5. Não tinha que ter tentado segurar a posição ali nem nada, né? Eu achava que B4 era ganhador, então foi bem errado. Ele tomou, eu retomei. E aqui, inacreditavelmente, eu ainda tenho uma posição ganhadora. Torre F7 para defender o peão. E eu ainda tenho um rei que está muito mais ativo. Eu tenho um peão a mais. E eu vou ganhar isso aqui, né? As pretas vão ganhar isso aqui. Porque, por exemplo, eu posso jogar, centralizar o rei e começar a empurrar o peão de cá. H5, H4, H3, H2 e... vai promover isso aqui, né? Não tinha por que eu ter rei D2, que é um lance natural. E... aqui eu tinha que ter melhorado meu rei, né? Pra vocês verem como o fator psicológico influencia. Eu tava tão pilhado em querer voltar pra casa, tava me sentindo tão mal, que eu queria simplificar a posição. E eu sabia que se eu tentasse fazer aqui a oposição, que é o correto, você joga rei D4 ou então rei E4, já que o peão está tomando a casa de C3. E... bom, as pretas ganham. Só que eu achava que, sei lá, eu ia vir pra cá, ele ia começar a me dar cheque, e a partida ia demorar, e não sei o que, eu tava passando mal com essa ideia. Então isso me influenciou demais, isso me atrapalhou muito nessa partida. Eu joguei torre C7 aqui, que é um lance que não faz muito sentido, né? Porque agora eu já tenho ideia de torre B6 aqui, né? Atacando meu peão e tal. Nesse momento é ruim, porque eu tenho rei C5, mas depois ele pode jogar rei D3, melhorar o rei dele. Bem ruim o que eu fiz, bem ruim. Bem ruim o que eu fiz. Ele jogou aqui rei D3, que é o lance correto da posição. E... de novo, né? Aqui o computador lhe dá algumas ideias, que é jogar com torre B7, que é um lance legal, que você defende o peão e defende o peão de cá. E agora a minha ideia seria trazer o rei. Rei E5, rei C4. E daí eu fui invertir a ordem e joguei rei E5 direto. Rei E5 direto, tentando encostar no lado de cá. E agora, apesar das pretas estarem melhores, ele joga torre B6 e isso daqui tende a empate. Não sei se ainda é um empate isso aqui. Talvez pela posição melhor do rei das pretas. Mas agora não é fácil converter, né? Eu tava num nível de nervosismo tão grande que eu achava que eu podia perder isso aqui. Então ele jogou torre B6 e eu disse, aceita o empate? Ele aceitou, porque obviamente ele percebeu que estava pior. E... bom, empatamos. Empatamos uma partida em que eu tinha que ter ganhado, né? Uma partida em que eu fiquei muito pior, que eu podia ter ficado pior ainda. Que eu tive tudo para converter e... o que aconteceu, né? O que aconteceu? Perdi a partida. Ou melhor, perdi a iniciativa, né? Perdi a chance de sair ganhador. Então, péssimo, né? O que aconteceu pra mim. Muito ruim, muito ruim. Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a primeira rodada do Amador. Um empate, que visto tudo que aconteceu na partida não foi ruim. Vista a posição desastrosa que podia ter rolado aqui, não foi ruim, tá? Que fique claro. O Aníbal é um jogador que tem uma força muito maior do que o rating dele. Claro, ele errou muito nessa técnica de finais, levou um tático ali e tal, isso prejudicou. Mas assim, não foi uma partida fácil, né? E, bom, já era pra eu ter feito um ponto aqui, né? Se eu tivesse ganhado, a confiança melhorava e tal, e mudaria todo o prognóstico do torneio. É uma pena que isso tenha acontecido, né? Bom, é isso, eu vou subir essa partida pro YouTube, então... o Uri queria ver a partida do começo, né? Vou mostrar a partida rapidinho do começo.
Então, para quem não pegou o começo poder ver, foi uma Petrov, estava de pretas aqui. Meu oponente abriu com E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, cavalo por E5, D6, espantando o cavalo. Cavalo F3, cavalo por E4, recuperando o peão. Cavalo C3, que como eu já havia dito, para mim é a variante mais agressiva contra o Petrov. Cavalo por C3, D por C3. Bispo E7. Bispo E3. E cavalo C6, que foi uma ideia que eu implantei nessa partida, que eu havia analisado algumas partidas do Wesley Soul, e que eu achava que era uma variante um pouco menos, que sofria menos, né? Porque quando você joga cavalo de BD7 e roque pequeno, as brancas jogam bispo D3, dama D2, roque grande, H4, G4, e é muito triste isso aqui, né? Eu não queria jogar contra isso. Então eu joguei com essa ideia do cavalo C6 para rocar grande também. Daí dama D2, bispo E6, roque, dama D7, preparando para rocar também. Rei B1, que é um osso interessante. H6 com a ideia de evitar o cavalo G5. Cavalo D4, e aqui eu tinha que ter tomado. Cavalo por D4, bispo por G4 e roque. Ou torre G8. São algumas ideias que eu já discuti. Eu joguei A6, que foi um lance bem errado. Cavalo por E6, F por E6. G3 foi aquela ideia que eu já havia me passado, com a ideia de bispo H3. Começando a pressionar aqui. Roque grande. Bispo G2, que deixa passar um pouco da vantagem. Cavalo E5 foi outro lance desastroso. Dama D4, C5, evitando que a dama entre aqui. Dama E4, dama C6. Dama por C6, cavalo por C6. F4, bispo F6, melhorando o bispo. Torre E1, torre de H E1. Rei C7, melhorando o rei. Bispo F2. Torre E8, defendendo o peão de A6. Torre D2, cavalo A5, bispo E4, cavalo de volta, que foi aquela manobra totalmente sem sentido, que eu já havia... É uma Petrov com roque grande, né? Fico feliz que você tenha gostado, Uri, da ideia. A minha ideia era desdobrar os peões, mas ao mesmo tempo eu colocava uma torre em D, trazia a torre para a coluna G e ia pressionar aquele peão, né? Aproveitar que o meu rei estava mais ativo. Torre de E, D1, B6. Bispo G6, torre E7. A3, D5. Torre E1, E5. F por E, cavalo por E. Bispo D3 de volta. Rei C6. Bispo E2. Bispo G5. Torre D1 de volta. Torre E8, que foi um lance ruim. Torre F8 era melhor aqui, a gente já havia analisado. H4, bispo F6. Bispo F1 e cavalo G4 aqui era muito bom. Atacando o bispo, ameaçando o cavalo bispo E5. Eu acabei jogando B5 primeiro. Bispo G2, cavalo G4. Ah não, eu defendi primeiro, né? Torre D8. Aí eu joguei cavalo G4. Torre por E7, bispo por E7. Bispo E1. Cavalo E3, dando duplo aqui, né? E torre D2. Cavalo por G2, torre por G2. D4. E aqui novamente, torre F8 era melhor. C por D, torre por D. Rei C1. Torre G4. Bispo C3 e aqui veio o tático. Bispo por H4. Torre E2. Bispo por G3. Torre E6, cheque. Rei D5. Torre por A6, B4. A por B, C por B. Bispo D2. Bispo F4, que foi totalmente errado também. Trocou. E aqui eu não vou seguir porque vocês já viram, né? Torre 7 e tal. E empatou. Depois do torre 7, você achou que podia simplificar, mas tinha que ser torre 7 ali, né? Porque senão caiu o peão. Se torre F8, daí torre por E6. Não tem jeito, tinha que ser. O torre E7 defendeu a torre, né? Não tem muito jeito, não. Tinha que ser.
voltar aqui. Ah não, o peão já tinha saído, né? Torre 7 aqui, entendi o que você quer falar. Ou ainda tava aqui? Ah é, a torre não tá mais em D1, né? Podia, a torre F8 talvez. Mas daí ele conseguiu o que ele queria, né? Porque daí ele joga torre E1, aí é 5. Dava para jogar também. Torre F8 talvez fosse melhor, realmente. Torre F8 poderia ter sido mais interessante. No momento das trocas, eu não tive esse torre E7 não, eu joguei bispo por E7. Então é isso. Eu vou subir essa partida para o YouTube também. Estamos com 7 espectadores, não queria desperdiçar isso, então eu vou fazer o seguinte. Vou ver se o Fagner está fazendo live. Não sei se o Fagner está online, está com 15 pessoas. Então eu vou mandar vocês para o Fagner. Fagner Lima está fazendo torneio agora, para quem quiser participar do torneio. E o Fagner, provavelmente se bater mais de 20 pessoas, ele deve fazer um sorteio de assinatura premium, como ele sempre faz. Então fica a dica aí para vocês acompanharem a live do Fagner, tá certo? Vou mandar vocês para lá. Brigadão a todo mundo que estava aí, todo mundo que assistiu. Brigadão, Uri, pela presença aí, pelos comentários. Brigadão, pessoal. A gente se vê amanhã, 11h30, com a análise do Grand Chess Tour, a nova rodada. Pois é, né? Uma pena, fica de experiência para o próximo. Vou mandar vocês aqui pro Fagner. Deixa eu ver o que o Fagner tá fazendo agora. Acho que não tem saída pra isso aqui não, tá perto. Valeu, pessoal. Obrigadão. Vou mandar o raid pra ele aí. Manda um abraço lá por mim. Deixa eu ver se tá enviando. Beleza. Valeu, pessoal.